Olá, minha querida irmã, meu querido irmão. Seja bem-vindo a essa segunda aula do nosso curso de consagração a Nossa Senhora. Eu me chamo Igor Seric, sou postulante da comunidade de aliança da comunidade católica Shalom, da missão de Belém do Pará. E é muito bom ter você aqui nesse itinerário, nesse passo a passo em direção à consagração a Nossa Senhora. Se você ainda não assistiu a primeira aula, é muito importante que você acesse o link e assista a primeira aula, e assim esta e todas as outras. Serão 5 aulas que nós teremos para fazer esse itinerário em direção à consagração que São Luís nos ensina nesse livro. É muito importante que você tenha esse livro em mãos, pré-acompanhando as aulas, né? E que você leia esse livro não como um livro qualquer, mas que você busque aprofundar estudando as verdades que São Luís quer ensinar. Que você reze com esse livro, porque é um livro de verdades teológicas muito profundas. É um livro em que a gente vai, a cada página, vai vendo como que esse santo ele era profundamente íntimo de Deus e de Nossa Senhora. E ele se baseia em tantos outros santos. Então é muito importante que nós estudemos mesmo este livro, que nós nos debrucemos nele como um tesouro. Então, na primeira aula, o João Rafael falou para vocês um pouco de quem é São Luís, falou tantas coisas sobre Nossa Senhora, da importância de se consagrar, da importância de buscar essa consagração, de como que Deus quer esta consagração. Meu irmão, se você está aqui nesse curso, se você está assistindo esse vídeo, se você se sente chamado a se consagrar a Nossa Senhora, pode ter certeza que essa vontade, esse desejo foi colocado por Deus através dela no seu coração. Você já é um eleito, você já é uma pessoa escolhida para ser todo de Nossa Senhora. Então, esse curso, ele se propõe a nos ajudar a entender como responder a esse chamado. Como responder a esse chamado de ser todo de Deus através de Nossa Senhora. Que a nossa vida enquanto cristão é uma vida que tem sempre que buscar ser mais perfeita, sempre que buscar ser cada vez mais santo. E não há nenhum modelo melhor, mais perfeito do que Nossa Senhora. Então, vamos dar continuidade, eu queria lhe propor, nesse início agora, a gente fazer uma breve oração de invocação ao Espírito Santo e de entrega a Nossa Senhora, para que seja um momento realmente de profunda intimidade com Deus e com Maria. Não adianta só eu ficar falando as coisas aqui, porque esse livro ele tem verdades muito maiores do que qualquer coisa que eu possa falar. Então, é importante que nós deixemos o nosso coração se abrir à graça que Deus quer nos dar através deste livro, através desta consagração. Então, se coloque num lugar confortável, pegue um caderno, pegue o seu livro, e aí vamos dar continuidade neste curso com essa aula. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó meu bom Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Maria abra os nossos corações, conduza a nossa vida, conduza-nos neste caminho de preparação, para que levemos a sério toda a nossa vida espiritual, para que verdadeiramente, não só o nosso desejo, mas a nossa decisão, seja todos os dias nos entregar a Deus, da maneira mais perfeita, que é pelas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, na aula passada, na primeira aula, o João Rafael falou algumas coisas iniciais sobre esta consagração. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais. No final dessa aula, eu vou tirar algumas dúvidas que eu percebi
que vocês já tiveram naquela primeira aula, que são dúvidas muito comuns, na verdade, quando a gente se propõe a estudar esse método de consagração. Então, no final da aula, eu vou falar dos dias preparatórios, né, para se consagrar. Vou tentar dar algumas dicas que me ajudam para ajudar vocês também, né? Mas nesse início agora, é importante que nós entendamos que a espiritualidade do livro, ela gira em torno de um grande desapego de si mesmo, de um profundo esvaziar-se de si. Até porque essa consagração, né, essa devoção que São Luís ensina, que ele chama de verdadeira devoção, inclusive foi o que me chamou muito a atenção na primeira vez que eu vi esse livro, foi justamente essa palavra, verdadeira. Muitos de nós já nos consideramos devotos de Nossa Senhora, já amamos Nossa Senhora. Porém, São Luís ele propõe uma verdadeira devoção. E ao ler esse livro, a gente vai percebendo que em muitos momentos nós somos falsos devotos. Ou então somos devotos, mas de maneira muito superficial. Então, é importante que nós entendamos que o primeiro passo que a gente precisa dar para realmente se entregar a Deus, se consagrar a Deus, é se esvaziar do que há de mal em nós. Se esvaziar de tudo aquilo que em nós é contrário a Deus. São Luís ele discorre várias vezes no tratado sobre isso, né? Ele fala como nos desapegarmos, como que nós precisamos nos desapegar, né? Esse desapego do mundo é principalmente o desapego das mentalidades do mundo, né? Existem vários tipos de propostas mundanas que vão entrando em nós, seja pela nossa criação, seja pela maneira como a gente se relaciona, seja pelas concupiscências do pecado original. E aí, a proposta de São Luís é que nós possamos ir, a cada vez que nós nos entregarmos a Deus, né, isso é o dia a dia, é a nossa vida cotidiana, né, nós deixemos com que essas mentalidades, esse mundanismo, ele vá se esvaziando, nós vamos deixando isso para trás. É muito importante, gente, a gente entender que essa consagração aqui, ela é um caminho para a vida inteira, né? Às vezes as pessoas elas querem mudar do dia para a noite, serem perfeitas do dia para a noite. Essa não é a realidade da nossa vida. Nós sabemos, né? Nós conhecemos que nós somos pessoas muito frágeis. Então é importante que nós tenhamos em mente que, se às vezes assusta o que a gente lê aqui, se assusta a proposta de ser todo de Nossa Senhora, de ser um consagrado a Nossa Senhora, né, nos deveria, na verdade, nos motivar, nos encher de esperança. Olhar para a vida dos santos e ver que, apesar de ser algo muito grande, a proposta da santidade para eles, eles não desanimaram, porque sabiam que é pela graça de Deus que a gente consegue a virtude da perseverança, né? Então, às vezes a gente tem a impressão de que o que São Luís propõe nesse livro é muito pesado, às vezes muito distante da nossa realidade. Mas, meus irmãos, esse é um livro, essa é uma proposta de vida para ser aprendida durante toda a nossa vida. É claro que precisa de uma decisão firme, todos os dias, mas a nossa vida inteira nós vamos buscar ser verdadeiros devotos de Nossa Senhora. Então, esse desapego das mentalidades mundanas não é do dia para a noite também. São João Paulo II, um grande propagador desse livro, desse método de consagração, ele tinha esse livro como um livro de cabeceira dele, enquanto era Papa ainda. Então, ele leu o livro na época de seminário dele, e até a sua vida enquanto Papa, ele ainda tinha o livro como um livro de cabeceira. E ele dizia que, de vez em quando, ele pegava, folheava, e ia tentando entender mais profundamente a consagração a Nossa Senhora. Se São João Paulo II não abandonou esse livro, se ele, até o fim da sua vida, ainda o lia, o folheava, então também nós não podemos achar que, lendo uma vez, né, iremos compreender toda a profundidade do livro e esgotar o que o livro tem a nos oferecer.
Então, meus irmãos, é muito importante que você não só leia o livro, né, mas reze com ele, que você realmente busque estudá-lo. E assim ao longo da sua vida toda. Né? É muito importante esse momento em que nós estamos fazendo um curso para nos consagrarmos a Nossa Senhora, mas depois também, né, já como consagrado, continuar lendo, continuar estudando, para aprofundar a verdade que existe nele. Pois bem, falando do desapego, São Luís ele nos propõe aqui, em várias partes do livro, ele nos propõe olharmos para nós e vermos a nossa necessidade de Nossa Senhora, principalmente pelo fato de que o que nós temos para oferecer para Deus é algo manchado pelo pecado. E basta olharmos para a nossa vida. Aquilo que nós entregamos para Deus, nós não o entregamos de todo o coração, completamente. Existe em nós uma desconfiança. Existe em nós algo que o pecado original colocou, que é essa desconfiança de Deus e que tanto fere o coração de Deus. Jesus misericordioso, a Santa Faustina, fala que o homem não acreditar, não confiar na sua misericórdia é o que mais machuca, o que mais fere o coração dele. Então, em nosso coração, por causa do pecado original, né, se você lembrar, quando a serpente tenta Adão e Eva, ela tenta colocando Deus como um enganador, como um inimigo, colocando o homem diante de Deus, né, como sendo enganado, como que Deus não querendo dizer tudo para o homem, não colocando, né, a verdade ali, e coloca o homem como que em conflito, confronto, né, e fere a confiança do homem em Deus. Então a nossa vida, mesmo que nós queiramos sinceramente entregá-la a Deus, por causa dessa desconfiança, por causa do pecado original, por causa da nossa fragilidade, né, é uma vida em que nós nos apegamos com medo de perdê-la, com medo de, na verdade, Deus não querer o melhor para nós, como se isso fosse possível. Né, como se nós quiséssemos entregar a nossa vida, mas reter ela para nós com medo de abandonarmos. E a Virgem Maria, ela que foi totalmente preservada desta ferida, deste pecado, a Imaculada Virgem Maria, ela não tem reservas ao se entregar a Deus. Ela não tem desconfianças de Deus. Ela é toda entregue, toda disponível, toda pronta para o serviço de Deus. Então, a nossa consagração à Nossa Senhora, ela passa por esse esforço de nos fazermos como ela, disponíveis para Deus, confiantes na sua misericórdia. Por isso que precisamos nos desapegar daquilo que o mundo, hoje, né, a serpente enganadora, e muitas vezes as propostas do mundo, né, o hedonismo, o relativismo, né, todo esse superficialismo de achar que Deus está distante, que ele não se importa com a nossa vida, ou então que ele nem existe. Todo esse hedonismo, né? O que é o hedonismo? É aquela busca do prazer pelo prazer. Prazer como um Deus. Se me dar prazer, eu faço. Se é bom, se eu gosto, se me gera sensações boas, eu faço, independente do que seja. Isso é muito maléfico para a nossa vida. Né? E toda a nossa vida, quando a gente coloca ela de acordo com como viveu a Virgem Maria, né? Os santos, como Jesus nos propõe viver, nós encontramos na nossa vida muitas coisas em que sabemos que não são de acordo com a vontade de Deus, mas que ainda nos é difícil largar, nos é difícil deixar, mesmo que Deus já tenha nos iluminado, já tenha mostrado, olha, isso não é tão bom, isso aqui não te faz bem. Por que essa dificuldade de largar? Por que essa dificuldade de realmente deixar com que essas coisas elas sejam esvaziadas de nós, justamente pelo pecado original, pela marca que o pecado original nos deixou, de desconfiança de Deus. Né? Além dessa desconfiança de Deus, o pecado original nos deixa uma falsa impressão de que nós podemos ser deuses. O pecado original ele coloca no coração do homem essa vontade de ser como Deus. A serpente ela engana o homem desta maneira.
O pecado também nos engana, como se nós pudéssemos fazer tudo, né? Como se nós realmente nada tivesse consequência, que realmente as coisas elas fossem ser resolvidas com as nossas próprias forças. São Luís nos ensina que o caminho a Deus por Nossa Senhora, ele é um caminho que necessita deste desapego de nós, das nossas ideias, das nossas vontades, que é a primeira parte, né, do seguimento a Jesus Cristo que ele nos ensina. Qual é a primeira parte? Renuncie a si mesmo, né? Então, essa renúncia a si mesmo, esse desapego, permeia toda a espiritualidade dessa verdadeira devoção. Só se é verdadeiramente devoto da Virgem Maria aquele que renuncia a si mesmo. Até porque a verdadeira devoção, né, a entrega total a Maria, ela requer essa renúncia de si. Nas próximas aulas nós vamos ver o que nós entregamos para Nossa Senhora, né? Os nossos bens materiais, espirituais, né? Todas as nossas potências e faculdades. Não só a nossa vida, né, exterior, mas principalmente a nossa vida interior. Toda entregue a Nossa Senhora. Né? Nada mais será nosso nessa consagração, neste método de consagração. É por isso que São Luís diz que de tantas maneiras que nós temos de nos entregar a Deus, de tantas maneiras que nós temos de nos consagrar a Nossa Senhora, esse aqui é o método mais perfeito, porque é aquele método que nos esvazia totalmente de nós para pertencermos totalmente àquela que é toda de Deus. Então, nesse desapego das coisas do mundo, nesse desapego das ideias, das mentalidades mundanas, a gente vai dando espaço para Deus. A gente vai dando espaço para a vontade de Deus, vai dando espaço para o que Jesus nos propõe. Nosso coração cheio de nossas ideias, cheio de nossas vontades, ele não dá espaço para Deus. Quando nós vamos nos esvaziando, vamos negando para nós mesmos, isso é um sinal de maturidade, gente. Né? A maturidade é a nossa capacidade, muitas vezes, de dizer não para nós mesmos. De dizer, olha, isso sim, isso não. Eu me proponho a algo e cumpro o que eu me proponho. Eu me obrigo a algo. Né? Como Jesus, ao ser condenado, que ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Ele só pode dar a vida dele porque ele possuía a vida dele. Nós só podemos dar a nossa vida também a Deus, pelas mãos de Maria, se nós realmente possuirmos a nossa vida nas nossas mãos, no sentido de decidirmos, não deixarmos sermos levados por aquilo que a mídia fala, por aquilo que certas pessoas, certas ideias, às vezes até a nossa família tenta nos impor. Né? Ou então a nossa educação. Não! Existe uma verdade. Existe algo que a luz de Deus me ilumina como verdade, que a igreja me ensina. E por mais difícil que seja, né, eu escolho renunciar ao que eu aprendi, eu escolho renunciar àquilo que a minha ideia às vezes formou ou foi formada, para me deixar aprender, para me deixar ensinar, para deixar com que eu seja iluminado por uma verdade que supera, né, até muitas vezes a nossa capacidade de compreensão, mas que nos ajuda a entender que a verdade de Deus é a única que importa. Não importa o que muitas vezes a gente acaba pensando sobre nós mesmos, sobre os outros, mas importa o que Deus pensa sobre nós, sobre o outro, sobre as coisas que nos acontecem. Então é muito importante, meus irmãos, essa noção de que nós precisamos nos esvaziar de todas as ideologias, de tudo aquilo que nos aprisiona, né, num pensamento mundano, num pensamento de querer fazer aquilo que nos dá prazer, só pelo que nos agrada. Eu não estou aqui em nenhum momento demonizando o prazer, o que é bom, nada disso. Eu estou apenas dizendo que fazer aquilo que nos dá prazer só por nos dar prazer, muitas vezes nos leva a caminhos errados, a caminhos equivocados. Não nos leva à verdade que vem de Deus. Por isso que São Luís ele insiste muitas vezes, né? Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos nos desapegar daquilo que licitamente nos foi dado muitas vezes, né? Essa consagração nos ensina a nos desapegarmos da nossa imagem,
nos desapegarmos da nossa, de tudo aquilo que nós temos, até como coisas importantes, né? Nos desapegarmos da nossa família, do nosso emprego, nos desapegarmos dos nossos sonhos. Pode parecer um pouco forte, né? Um pouco estranho até, né? Falar de desapegar de coisas boas, né? Como família, emprego, sonhos. Só que existe também algo superior a tudo isso, que é a vontade de Deus, que é a busca pela santidade, que é o céu. Se a minha família, o meu emprego, os meus sonhos, se algo está me desviando desse caminho, então é claro que eu preciso me desapegar. Né? É claro que eu preciso. Jesus fala palavras muito fortes para nós, né? Aquele que não renunciar até a sua família, né, não é digno de mim. Então é preciso que eu coloque tudo à luz de Deus. E essa consagração nos ajuda a fazer esse caminho de maneira mais simples, de maneira mais perfeita, né? De maneira mais segura, que é através da nossa entrega a uma mulher que era totalmente desapegada de si, totalmente de Deus. Então, fazer por Maria as coisas, né? Irmos até Deus por Maria, é escolher o próprio caminho que Deus escolheu, né? Escolher o caminho que Deus escolheu para vir até nós. Como que Deus enviou o seu Filho ao mundo? O maior dom, a maior graça que nós temos chegou até nós por ela. Também Deus quer que nós possamos ir a Ele através dela. Então, esse caminho que Deus escolheu para vir até nós, que foi Maria, se usando de Maria, né, por que escolheríamos outro caminho? É muito mais perfeito escolher o mesmo caminho que Deus, escolher aquilo que Deus escolhe. Se Deus escolheu Maria para nós, nós queremos escolher Maria para ir a Deus. Né? Isso São Luís também vai desenvolvendo logo nas primeiras páginas do tratado. Né? E aí, se você tiver o tratado na sua mão, me acompanhe, né? Pegue aí o seu tratado, ele, dependendo da edição, ele pode ter capítulos divididos de maneira diferente. Mas os parágrafos, eles são divididos igualmente. Então, o parágrafo que eu vou falar aqui tem em todos os tratados, certo? Pegue aí o seu tratado, que aí a gente vai ler aqui, só para a gente adentrar um pouco essa realidade do desapego, né? Ele fala... Ele fala aqui no parágrafo... Aqui, no parágrafo 69, número 69, né? Neste mundo há duas maneiras de pertencer a outro e depender de sua autoridade, a saber, a simples servidão e a escravidão, as quais definem respectivamente um servo e um escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem se dispõe a servir o outro, durante um certo tempo, mediante certo pagamento ou alguma recompensa. Pela escravidão, o homem fica inteiramente dependente do outro por toda a vida, devendo servir a seu mestre, sem ter pretensão alguma de recompensa ou pagamento, como um de seus animais, sobre o qual ele tem direito de vida e de morte. Aqui São Luís, ele nos ensina, né, a essência dessa consagração, né, que é conhecida também, assim como verdadeira devoção, é conhecida como escravidão mariana. Né? Por que escravidão? Por que essa palavra é escravidão? Porque o escravo, ele não possui nada. Ele não possui direito nem sobre a sua própria vida. O servo, né, o empregado, é porque hoje é talvez um pouco mais difícil a gente entender essa diferença, né? Mas na época de Jesus era muito mais fácil, né? Não estou dizendo aqui que a escravidão é algo certo, algo correto, que um homem possa escravizar o outro. Em momento nenhum estou dizendo isso. Mas é que nós, né, por causa do pecado original, nós nos tornamos escravos do pecado. E há uma maneira só da gente se livrar da escravidão do pecado, que é nos escravizarmos a Deus. Por causa da nossa fragilidade, nós somos marcados com essa escravidão, com essa dependência, né? Então, para que essa escravidão do pecado seja rompida,
né? Para que nós realmente sejamos livres, nós precisamos nos deixar escravizar a Deus. Como Maria. Não sou eu que estou inventando isso, né? Nem São Luís inventou. O que Nossa Senhora falou para o anjo quando ele propôs a vontade de Deus para ela? Quando ele propôs um plano inimaginável, muito superior ao que Nossa Senhora podia esperar. O que ela disse? Eis aqui a escrava do Senhor. Né? Algumas traduções falam serva, mas a palavra realmente quer dizer escravidão. Né? Eis aqui a escrava do Senhor, ou seja, aquela que não possui nada para si, nem a própria vida. Então, essa proposta de devoção à Nossa Senhora, ela nos esvazia de nós mesmos, nos esvazia daquilo que nós podemos querer colocar como uma barreira diante de Deus. E nada melhor do que fazer isso através de Nossa Senhora. Né? Se o pecado original ele colocou em nós uma desconfiança, ele colocou em nós uma vontade de ser como Deus, um orgulho, uma soberba, essa devoção, ela quer nos tirar desse estado de soberba, de orgulho, quer nos esvaziar. Por isso que os primeiros 12 dias de preparação, né, para a consagração, né, no último capítulo, né, no último capítulo do livro, né, inclusive, se você quer se preparar para se consagrar logo, por exemplo, daqui a um mês, ou então se você está fazendo esse curso já se preparando para a consagração, né, você precisa ler logo o último capítulo. É estranho, né? E eu vou logo lá para o final, mas é porque o último capítulo ele fala justamente das práticas, né, para até o caminho que a gente faz para a consagração. Né? E enquanto a gente faz esses 33 dias de oração, de preparação para se consagrar, a gente pode ir lendo o livro lá desde o início, certo? Então, a gente vai para o último capítulo, né, para ler, para entender como fazer esse passo a passo. Né? E é importante, gente, que no último capítulo ele fala detalhadamente do que se deve ser feito. Né? Às vezes algumas pessoas se confundem, não entendem, né? Existem propostas, né, que alguns sites, que a própria comunidade Shalom, ela coloca, né, como orações, uma maneira de fazer o estudo bíblico, né, ao longo da preparação. Mas o passo a passo que São Luís propõe está aqui no capítulo 8º. Nessa edição que eu tenho está no capítulo 8º. Na maioria das edições está no capítulo 8º. Mas quem tiver outra edição, né, que tiver divisão diferente dos capítulos, está a partir do número 226. A partir do número 226 ele vai ensinar o passo a passo, né, para se consagrar. Tá? Lembre, é muito importante você ler o livro todo. Mas se você já está se preparando para se consagrar, leia logo o último capítulo também. Enquanto você vai lendo todo o livro, o último capítulo, ele vai te mostrar, né, essas práticas, como fazer esses 33 dias. Né? Ele fala que durante 12 dias nós vamos fazer 2 orações, que é o Ave Maris Stella, né, e o Veni Creator Spiritus, tá? Que é o Ave Estrela do Mar e o Vinde Espírito Criador. Essas 2 orações você vai fazer todos os dias, durante 12 dias. Pegue um caderno e anote aí, que fica mais fácil. Né? Anote, né? 12 dias. Durante 12 dias eu vou rezar essas 2 orações, Ave Maris Stella, Veni Creator Spiritus, né? E durante esses 12 dias eu vou viver todos os dias num espírito de desapego. Eu vou tentar me desapegar das coisas do mundo. Eu vou tentar olhar para a minha vida, né, e ver o que ainda está no lugar de Deus. O que no meu coração ainda ocupa o lugar de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, Deus ele vai te dar a graça, te iluminar, para te mostrar o que ainda é difícil te desapegar. Às vezes são coisas materiais, às vezes são coisas espirituais, às vezes são desapegos que nós nem imaginamos, né? São coisas assim que para nós era tão normal, mas enquanto nós vamos rezando, enquanto nosso coração ele verdadeiramente vai desejando amar mais a Deus, se entregar a Nossa Senhora, né? Deus vai nos iluminando, vai nos mostrando. Às vezes nós somos apegados demais a uma pessoa, às vezes somos apegados demais a uma roupa,
a uma situação, a uma posição. Às vezes nós nos apegamos às coisas até mesmo dentro do nosso grupo, da igreja. Mas Deus ele vai nos mostrando o que ocupa o lugar de Deus. O que está no lugar de Deus, né? E aí, esse movimento de desapego é uma graça de Deus. Nós precisamos pedir a graça de Deus para nos desapegarmos. Então, esses 12 dias iniciais de preparação, e veja bem, se você está começando o curso agora, se você está vendo essa aula agora, né, não viu na data exata, então, se você assistiu a última aula e não tinha entendido direito, está entendendo agora, não se preocupe, comece agora. Comece agora, olha, hoje é o primeiro dia e durante 12 dias eu vou viver num espírito de desapego. Vou pedir para Deus me mostrar o que eu preciso me desapegar. Quem sabe despojar alguma coisa, né? Dar a alguém aquilo que eu sou apegado. Isso é muito importante, gente. Às vezes parece uma coisa simples. Ah, eu vou dar isso que é tão simples. Mas se aquilo, sabe, faz o meu coração se desapegar um pouco por amor a Deus, é algo muito bom. É algo muito grande aos olhos de Deus. Então, esses 12 dias, rezar essas duas orações, Ave Maris Stella e Veni Creator Spiritus, né? E viver uma vida uma espiritualidade de desapego. Né? Ele ensina aqui, ele fala, né, dá algumas dicas para nós vivermos este tempo, né? Desses 12 dias. Depois viveremos, né? Depois desses 12 dias, viveremos uma semana para o autoconhecimento, para conhecermos a nós mesmos. Isso é muito importante também na espiritualidade desse tratado. São Luís ele fala muito sobre a importância de se conhecer, que era aquilo que nós íamos falando no início da aula, né? Para nos desapegarmos, para nos esvaziarmos, para entregarmos a nossa vida a Deus pelas mãos de Maria, nós precisamos ter a nossa vida nas mãos, né? Precisamos saber o que nós temos, o que nós somos. Conhecermos-nos também à luz de Deus, né? Nós não somos aquilo que os outros falam que nós somos. Nós não somos aquilo... algumas pessoas até nos ajudam a entender quem nós somos, né? Mas nós somos aquilo que Deus pensa de nós. Aquilo que Deus sabe de nós. Por isso que é importante esse caminho de autoconhecimento à luz de Deus. Na oração, no acompanhamento espiritual, né? Então é importante esse autoconhecimento. Então, depois dos 12 dias, nós teremos uma semana para rezarmos, né, pedindo a graça do autoconhecimento. E aí também tem orações específicas para se rezar nessa primeira semana, que a gente pode falar na aula que vem. Aí depois a segunda e a terceira semana, que também eu vou especificar um pouco melhor na aula seguinte, tá? O que importa nesse momento em que estamos vivendo o início da nossa preparação são esses 12 primeiros dias, né, preparatórios. São 12 dias para nos desapegarmos, nos esvaziarmos de nós, do nosso fundo mal, daquilo que em nós ainda existe de rancor, ainda existe de maldade. E veja, meu irmão, não é do dia para a noite. Tá? Não é em 12 dias que você vai ser completamente desapegado, mas são 12 dias especiais para você se esforçar a se desapegar. São 12 dias em que a graça de Deus com certeza vem em teu auxílio de maneira especial, porque é uma preparação para uma consagração. O desejo do seu coração é um desejo de se entregar a Deus pelas mãos de Maria. Não há entrega mais perfeita do que pelas mãos de Maria. Então é um desejo que o próprio Deus inspirou a você. Então Ele mesmo vai lhe ajudar a se desapegar. Ele mesmo vai lhe ajudar a ver o que na sua vida há de apego. Né? O que na sua vida ainda existe que precisa ser deixado para que Deus ocupe o lugar dele. Não se entristeça, nem se desanime se você enxergar nesse caminho muita coisa ruim dentro de você. Na verdade, agradeça a Deus. Né? Quando nós enxergamos o nosso pecado, quando nós enxergamos o nosso fundo mal, nós devemos agradecer a Deus porque Ele nos mostrou. Ele não nos deixou ficar na ignorância, na escuridão, de não saber, né, que aquilo era o nosso pecado, que aquilo nos fazia mal. Ele nos mostrou. Da feita que Ele lhe mostra, peça a graça de renunciar àquilo. Esse é o caminho, né, que São Luís ele vai nos ensinando nesse tratado. Caminhar junto da graça. É o Espírito Santo, o esposo fiel da Virgem Maria, que vai nos iluminando e nos ajudando, né, a nos entregar a Deus. Ele vai nos esvaziando do nosso fundo mal,
de tudo que existe em nós que nos afasta de Deus e vai nos enchendo das virtudes. Porque vai encontrando espaço. Vai encontrando espaço que antes era ocupado pela soberba, pelo egoísmo. Agora que você renuncia ao egoísmo, renuncia à soberba, ele encontra espaço para a caridade. Ele encontra espaço para a virtude. Então, você vai renunciando à preguiça, ele encontra espaço, né, para a disponibilidade. Você vai renunciando a toda impureza, a tudo aquilo que mancha o seu olhar, mancha os seus ouvidos, o seu coração, os seus sentimentos. E aí ele vai encontrando lugar para a pureza. É muito importante, meus irmãos, nesse caminho de consagração, nós olharmos a nossa vida e pensar o que é na nossa vida que Nossa Senhora gosta, que Nossa Senhora aprova, que Nossa Senhora fica feliz em ver. E o que há na minha vida que com certeza deve entristecer o coração de Maria. E aí, com a graça de Deus, pedir que nós sejamos fortes para fazer a escolha de abraçar o que agrada a Maria e renunciar o que não agrada a ela. Afinal, como escravos de Nossa Senhora, o que mais queremos, né, é sermos bons escravos da Nossa Senhora. Né? O escravo tem o seu senhor. Nós, escravos de Maria, temos a Nossa Senhora. E aqui é muito importante eu dizer que em nenhum momento eu estou falando uma heresia, dizendo que ela é Nossa Senhora. Né? São Luís começa o tratado, inclusive, explicando isso. Que Maria, não sendo maior do que um átomo diante de Deus, ou melhor, ela não é nada diante de Deus. E Deus não precisa dela para ser Deus. Porém, Deus, ele quis precisar de Maria e quis fazer Maria acima de todas as criaturas e de toda a criação. Foi um desejo de Deus, uma escolha de Deus. Por isso nós não podemos olhar para Nossa Senhora, né, como uma mulher qualquer. Porque Deus não quis que ela fosse uma mulher qualquer. Ele a escolheu. Ele a escolheu e nos deu ela como mãe. E nós, por respeito e por reconhecer a sua superioridade diante de nós, e por ser mãe de nosso Senhor, ela é Nossa Senhora também. Então, toda essa escravidão, toda essa devoção não tira Jesus do lugar dele. Porque foi o próprio Cristo que nos deu esse caminho. Foi o próprio Cristo que nos entregou a sua mãe. Foi ele quem escolheu para nós irmos até ele por ela. Muitas vezes a gente tem o escrúpulo de achar, né? Mas será que eu não estou falando muito de Maria, rezando muito para ela, falando muito com ela, dando mais importância a ela do que a Jesus? São Luís ensina aqui que não existe essa divisão. Não dá para dividir Jesus de Maria. Tudo que você fala para Maria, tudo que você conversa, tudo que você entrega para Maria, você está falando, está entregando ao próprio Cristo. Eles são tão unidos que, como São Luís fala, seria mais fácil separar a luz do sol do que separar Jesus de Maria. Então, não tenha medo, né, de verdadeiramente desejar ser todo de Maria, se entregar a ela, conversar, falar, né, gastar tempo da sua oração com ela, porque é desejo de Deus, é o próprio Deus que escolheu esse caminho, é o próprio Cristo que nos deu, né, esse caminho, que nos deu a sua própria mãe. Ele mesmo, né, reservou muito mais tempo da sua vida para estar na intimidade com Maria do que estar na sua vida pública. O próprio Deus, né, se deixou educar por Maria, para que nós, aprendendo com ele, nos deixemos educar também por Maria. Meus irmãos, minhas irmãs, esse tratado, esse método de consagração a Nossa Senhora, ele quer formar verdadeiros santos. E como para formar verdadeiros santos, né, é algo tão grandioso, então também precisa de nós um verdadeiro compromisso com o que nós estamos nos propondo. Por isso, nesses dias em que nós estamos realizando esse curso online, né, é importante que você se comprometa a dar prioridade na leitura desse livro,
a dar prioridade nos exercícios espirituais que ele propõe, a dar prioridade a fazer exatamente aquilo que ele vem, a leitura, né? Às vezes a gente acaba se perdendo, né, nos afazeres do dia a dia e acaba lendo um pouco mais um dia, um pouco menos outro dia, acaba deixando de ler, né? Então, seria bom que nós separássemos, né? Pegássemos o tempo que a gente tem para se consagrar e dividíssemos o livro e dizer, todo dia eu vou ler tantas páginas ou tantos parágrafos, né? E se comprometer com aquilo. O nosso compromisso, né, muitas vezes é a medida do nosso amor. Quanto mais eu me comprometo, quanto mais eu me disponho, né, mais eu amo. Então, é importante que nós deixemos esse tempo, agora que nós estamos vivendo, né, ser permeado por essa espiritualidade, né? É só uma vez na vida que a gente se consagra pela primeira vez. Todas as outras vezes a gente vai renovar a nossa consagração. Mas se consagrar pela primeira vez é só uma vez. Então é preciso que nós nos deixemos, né, dar a importância devida a isso. É vontade de Deus que você se entregue a Ele pelas mãos de Maria. Então faça que a sua vontade seja entender como fazer isso. Que a sua vontade ela esteja ali, né? Pronto, eu vou me esforçar para entender. Para entender como que eu vou me desapegar de mim mesmo. O que eu preciso para me conhecer melhor? Né? Estudar o livro, ler. Eu lembro que primeira vez, né? Não só a primeira vez, mas várias vezes, enquanto eu pegava um livro para ler, chegava em alguns momentos em que eu pegava uma página, aí eu virava, e aí eu percebia que eu não tinha entendido muito bem. E aí eu voltava atrás, lia de novo, porque são verdades muito profundas, meus irmãos. São coisas realmente bem profundas que São Luís vai nos ensinando. Então, é necessário que nós percamos tempo, né? Eu falo percamos tempo, mas na verdade é o tempo melhor empregado, né? Na leitura. É o tempo empregado para ler as coisas de Deus. Então é importante que nós realmente deixemos com que esse livro vá nos ensinando. E as aulas são para nos ajudar nesse caminho, nesse itinerário, certo? As aulas do curso, né, elas são para nos ajudar, mas elas não substituem a leitura do livro. Não substituem a oração que você vai fazer, né, diante de Deus, pedindo essas graças, essa preparação, certo? E para finalizar, vamos falar o que São Luís diz que é o resumo de toda essa consagração. Ele fala que essa consagração ela poderia ser resumida dizendo que ela é uma perfeita renovação das promessas do batismo. O que significa isso? Nós deveríamos lembrar sempre das nossas promessas batismais, porque são as promessas ou os votos, né, mais importantes de toda a nossa vida. Mesmo que você seja consagrado em alguma congregação religiosa, tenha promessas em uma comunidade católica, a sua promessa, a sua consagração, o seu voto mais importante é o voto batismal, é a consagração batismal. A consagração batismal é o que direciona toda a vida do cristão. E se você era muito criança, né? Se nós, a maioria de nós, né, batizados enquanto bebê, não lembramos, né, quais foram os votos, né, que os nossos padrinhos fizeram por nós em nosso batismo, nós renovamos ele na crisma. E em toda a vigília pascal também somos convidados a fazer a renovação das promessas batismais. Ela é feita uma vez por todas no nosso batismo, mas a nossa fragilidade, a nossa concupiscência, como nós falávamos, né, a marca que o pecado original deixou em nós, a nossa fragilidade nos faz muitas vezes esquecer daquilo que nós prometemos renunciar, né? E São Luís nos ensina que toda a espiritualidade do tratado, toda essa entrega a Maria, ela parte deste ponto, de nós renunciarmos ao pecado, renunciarmos a Satanás, renunciarmos às obras das trevas, renunciarmos a tudo o que nos afasta de Deus, a tudo o que foi proposto pelo inimigo de Deus, né? Então, o nosso batismo ele nos faz justamente isso. Ele nos livra da culpa
do pecado original. Ele nos livra, ele apaga o pecado original em nós. Ele nos dá a graça da amizade com Deus. Nos dá a graça de voltarmos a ser chamados filhos de Deus. Nos dá acesso ao paraíso perdido pelo pecado. E o batismo, apagando isso tudo em nós, ele não apaga a nossa tendência, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza diante do pecado. Por isso que essa consagração, São Luís chama de renovação das promessas do batismo, né? Perfeita renovação. Porque com essa consagração nós nos propomos todos os dias a renunciar, a levar a sério a nossa consagração batismal. A levar a sério aquilo que nós renunciamos no nosso batismo. A nossa vida cristã, a nossa vida de santidade, em busca da santidade, ela depende, né, da nossa fidelidade a esses votos, de renunciar ao que é mal e abraçar o que é de Deus. Por isso, depois de nós renunciarmos a Satanás, renunciarmos às obras do maligno, nós professamos a nossa fé no batismo. Nós dizemos que cremos em Deus, cremos em Jesus, na Virgem Maria, cremos no Espírito Santo, na Igreja Católica. Então é todo um caminho de renunciar ao que faz mal e assumir a nossa fé. Né? Dizer que eu creio, eu confio em Deus, eu espero em Deus. Apagar aquela desconfiança que o pecado original deixou em nós e nos abrir à graça de Deus, a graça da confiança, do abandono, né? Voltar àquela amizade que o homem tinha com Deus antes do pecado. Então essa consagração, ela nos ensina isso, a sermos fiéis aos nossos votos batismais, se propor a seguir Maria a todo dia, né? Fazer aquilo que Nossa Senhora gostaria que fizéssemos, entregar a nossa vida a Nossa Senhora, é ser fiel a esta consagração batismal, é ser fiel a estes votos batismais de renunciar ao pecado e abraçar aquilo que é próprio dos filhos de Deus. E como eu falei mais cedo, isso tudo depende de nós nos colocarmos em oração. O que para mim eu preciso renunciar, talvez seja diferente para você. O que eu preciso me desapegar, talvez seja diferente para você. Mas Deus vai te iluminar e vai te mostrar, e com a ajuda de um acompanhamento espiritual, com a ajuda da tua oração pessoal, com a ajuda da leitura deste livro. O próprio São Luís, ele vai dando vários exemplos, né, de coisas que nos afastam de Deus. Então, com a ajuda do próprio santo que escreveu esse livro, nós vamos caminhando em direção a sermos fiéis aos nossos votos batismais, fiéis às nossas promessas batismais. Na fórmula de consagração, e aí eu aproveito para falar um pouco, né, do que é essa fórmula de consagração. Alguns chamam de carta que nós temos que escrever. Né? Na fórmula da consagração, que está no final do livro, lá no apêndice, ou no anexo, dependendo. Aqui, ó, temos os capítulos, depois temos os suplementos, que são como se fossem anexos, e no final temos as orações. Alguns, isso muda de edição para edição, né? Mas temos aqui, fórmula da consagração total a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. É uma fórmula que começa assim: ó sabedoria perene e encarnada, ó amável e adorável Jesus. Essa fórmula de consagração, ao fim da nossa preparação, nós vamos escrever ela a próprio punho, uma folha de papel A4 branca pode ser, você vai escrever ela a próprio punho, toda essa fórmula de consagração, porque aí você vai assinar ela no dia da sua consagração como um sinal, um documento em que você, naquele documento, se compromete a ser todo de Deus pelas mãos de Maria. E na fórmula de consagração, você vai perceber que há a renovação das promessas do batismo. Você se compromete, você promete novamente, aquilo que foi prometido no seu batismo e se compromete a ser fiel. E você escreve isso. Então, muitas dúvidas podem surgir, mas como é essa carta? O que eu faço? Calma que essas dúvidas a gente vai tirando
ao longo das aulas. E você pode deixar nos comentários também, né, suas dúvidas, que na medida do possível a gente vai respondendo. É muito importante a gente entender esse passo a passo, né? Você precisa, em primeiro lugar, você precisa ler o livro. Você precisa ler o tratado com calma, né? Com atenção. E aí o curso de consagração, ele vai te ajudar a entender o tratado. E aí você vai se preparar. No último capítulo, como eu falei para você, lá no capítulo 8º, né? Você vai ter o passo a passo para se consagrar, né? Como que eu vou fazer? E aí você vai pegar 33 dias, que são 12 dias mais 3 semanas. E nesses 33 dias, os 12 primeiros dias, você vai rezar 2 orações que ele fala aqui no tratado, que é o Ave Maris Stereo Veni Creator Spiritus, e vai viver esses 12 dias pedindo a graça do desapego, a graça do esvaziamento de si mesmo. E aí depois, a primeira semana, depois desses 12 dias, vai rezar uma semana pedindo a graça do autoconhecimento. E aí tem outras orações que ele pede para você rezar aqui. Aí depois dessa semana, pedindo a graça do autoconhecimento, vem a outra semana que você vai rezar pedindo a graça de conhecer a Virgem Maria. Conhecer quem é a Virgem Maria. E aí, depois de uma semana rezando, aí são outras orações específicas que ele também fala que você vai rezar nessa segunda semana. E na terceira semana, você vai pedir a graça do conhecimento de Jesus Cristo. Então, são 12 dias, mais uma semana pedindo a graça do autoconhecimento, outra semana pedindo a graça de conhecer Nossa Senhora e outra semana pedindo a graça de conhecer Jesus. Cada uma dessas etapas tem orações que você vai fazer todos os dias, que o tratado explica, tá? E a gente coloca também na descrição do vídeo, pode colocar quais são essas orações, tá? Mas tem tudo aqui no livro, certo? Lá no último capítulo tem esse passo a passo. Então, eu desejo que você persevere nesse curso. Que bom que você ficou até agora. Aí coloque suas dúvidas, a gente vai tentando responder, né? E semana que vem teremos a terceira aula, com a graça de Deus. E depois desse tempo, né, já que vivemos um tempo em que não está tendo missa pública, então não se preocupe. Depois desse tempo todo, vamos fazer de acordo com o que a Igreja tem nos orientado, como o Papa tem nos orientado. Façamos um bom exame de consciência. Vocês vão perceber que São Luís ele pede que essa consagração ela seja feita, né, após os dias preparatórios, seja feita uma confissão, se participe de uma missa, se comungue e faça a sua entrega a Deus pelas mãos de Maria após a missa, né, após a comunhão. Nesse tempo, nós podemos nos consagrar a Nossa Senhora também. Façamos como a Igreja tem nos orientado. Façamos nosso exame nosso exame de consciência. Façamos um propósito mesmo, né, de uma conversão de coração. Você fazendo um bom exame de consciência, pedindo a graça da contrição perfeita, pedindo perdão pelos seus pecados e se propondo a confessar na primeira oportunidade possível, né? Você consegue o perdão dos seus pecados e você consegue participar também melhor das celebrações pela televisão, pela internet. Então, depois dessa preparação, se nós ainda não tivermos com missas públicas, não se preocupe, faça a sua confissão como a Igreja tem orientado e assista uma missa pela televisão, pela internet. Nós não teremos missa própria para a consagração. Vamos ter uma missa? Não. Pode ser qualquer missa. É indicado que seja, se você pudesse consagrar num dia de Nossa Senhora, né, num dia dedicado a Nossa Senhora, é bom, mas pode ser em outro dia também, né? E você assiste a missa, certo? Faz sua comunhão espiritual e depois faz a leitura da fórmula que você vai ter escrito a próprio punho. Você faz a leitura da fórmula, se consagrando a Deus pelas mãos de Nossa Senhora, certo? Ao longo das outras aulas a gente vai podendo também tirar mais dúvidas. Mas lembre, lá no último capítulo, São Luís ele ensina
passo a passo. Ele vai colocando cada parte. Então, pegue seu livro, vá lá para o final e leia, que você vai entender esse passo a passo melhor. E as dúvidas você coloca nos comentários, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe, que Nossa Senhora te ajude nessa caminhada em direção a ser todo dela, porque isso com certeza enche de alegria o coração dela. Ela já é toda tua, toda inteiramente tua. Quando foi entregue por Jesus Cristo aos filhos de Deus, quando foi entregue a São João, aos pés da cruz, ela foi entregue a você. Ela é fiel a essa entrega que Jesus fez dela para você. Agora busquemos nós sermos fiéis à entrega, né, que Deus quer que nós façamos através dela. Então, Nossa Senhora vai te ajudar. Quanto mais você se colocar diante desse tempo, diante do curso, diante do livro, de maneira honesta, de maneira sincera, de maneira esforçada. Tá bom? Até a aula que vem. Deus abençoe. Shalom.